Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Que todo mundo seja muito bem-vindo, que todos possam se sentir muito bem, e é com alegria que se inicia mais uma oportunidade de estudos. Então, vamos retornar ao Livro dos Espíritos, como já é de costume, e vamos fazer a leitura das questões, também ver a resposta do mundo espiritual a respeito disso e também fazer os nossos comentários. Já peço agora de antemão que todos se inscrevam no canal, possam deixar o seu curtir, compartilhar o conteúdo, que é uma forma de fazer com que todo o conhecimento espírita chegue a mais pessoas, né? E também é interessante deixar as notificações ativadas, porque toda vez que tiver um conteúdo novo, assim, né, a pessoa fica ciente, fica notificada. Estamos fazendo, nesse momento, além do estudo do Livro dos Espíritos, também estamos colocando palestras. Recentemente, colocamos ali o tema a respeito do aborto. Colocaremos outros temas, como, por exemplo, a questão do perdão, da justiça, como é a vida no plano espiritual, né? Falando, por exemplo, muito do nosso lar. Enfim, vários assuntos que são importantes, interessantes, para a gente compreender um pouco mais como é que é a vida nesse nosso grande universo, como também é a nossa vida após o desencarne aqui na Terra. Pois bem, indo agora para o Livro dos Espíritos, estamos chegando na questão número 60. E a gente vai falar então a respeito do princípio vital, que fala basicamente de seres orgânicos, inorgânicos, sobre vida e morte, inteligência e instinto. Então ali, antes de chegar propriamente na questão número 60, tem um trechinho que fala sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Já os seres inorgânicos são todos os que carecem da vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, a questão número 60. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? A espiritualidade responde sim. A lei de atração é a mesma para todos. Agora a questão número 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Bom, aqui é interessante, né? Já tem uma bifurcação bem clara. Que existe, né, a matéria inerte, né, a matéria, digamos, ela mesma, mas quando existe, né, o corpo orgânico, existe algo a mais, que é o que estão chamando de que a matéria está animalizada, que é o que vai se estender agora. Questão 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Pois bem, então a gente tem o corpo, né? E o corpo, por exemplo, o corpo, né, do ser humano, para ele poder deixar de ser uma matéria inerte, ele tem que ter o princípio vital, né? Se não houver esse princípio vital, o corpo ele fica, né, inanimado, né, fica inerte. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Responde a espiritualidade. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Assim, né, pessoal? A gente olhando isso aqui, para resumir, a gente tem
o corpo. E aí, existe, né, como a gente já comentou em outras oportunidades, o fluido cósmico universal. Esse princípio vital, ele é decorrente do fluido cósmico universal. É ele que dá vida ao corpo que estaria inerte. Então, pensando no processo de desencarne, por exemplo, o corpo está totalmente já não tem mais princípio vital, né? E uma vez que não há esse princípio vital, não tem como o corpo, né, por exemplo, né, ele seguir com a vida. Então é bem importante a gente ver a gente ter noção dessa vitalidade, dessa carga animalizada. E aí a gente consegue também ir adiante, por exemplo, na questão da vida. Pô, mas por que tem pessoas, né, que vivem 80 anos, 70 anos, 100 anos, 50 anos? A gente pode fazer, assim, uma analogia com o telefone, né, com o celular. O telefone, ele tem, digamos assim, cada um tem uma bateria com mais ou menos amperagem. Se pode durar mais ou menos tempo. Então, da mesma maneira que se a gente, por exemplo, liga o telefone, aquela carga é para durar, sei eu, 5 horas, né? Mas se é um telefone com uma bateria, né, com maior capacidade, em vez de 5 horas, dura, sei eu, 10 horas, 20 horas, 80 horas, enfim. A questão é que existem capacidades diversas, né? Ou seja, tu pode ter mais ou menos energia armazenada nessa bateria. E a mesma coisa é o ser humano, né? Conforme o projeto reencarnatório, né, do sujeito, ele pode ter mais ou menos, né, desse fluido vital, dessa energia animalizada. E como vocês já podem estar imaginando, né, será que a gente pode encurtar essa carga vital? Sim, claro. É possível que a gente encurte essa energia. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma programação aí para viver, por exemplo, 80 anos, né? Uma vida aí mais ou menos dentro da média, né, do que vivem os seres humanos hoje, né? Então a pessoa deveria ficar encarnada na Terra 80 anos, mas aí a pessoa faz muito mau uso do corpo. A pessoa, por exemplo, trabalha demais, né? Dorme poucas horas, a pessoa não cuida, né, da saúde do corpo, ela eventualmente usa algum tipo de substância psicoativa, né, ou seja, algum tipo de droga, né, uma droga ilícita, por exemplo. E assim, com essa falta de cuidado, né, com o seu instrumento, né, com o seu próprio corpo, o que isso vai ocasionar? Isso vai fazer com que, ao longo do tempo, a tua vitalidade vai diminuindo, né? E aí a gente pode imaginar o seguinte cenário, né? Uma pessoa que era para viver 80 anos, daqui a pouco, né, ela vive 40 anos. Desencarna, né, muito precocemente, na metade do tempo. Como também, né, o outro raciocínio é possível, né? A pessoa veio para ter uma encarnação de 70 anos. Mas ela está desempenhando assim tão bem a sua vida, fazendo tão bom uso da sua encarnação, né, ajudando a si própria e também aos outros, que muitas vezes, né, o que a gente chama no espiritismo de moratória. Ou seja, a pessoa tem o seu tempo de encarnação estendido, né? Um exemplo que se conhece, né, no mundo espírita, que se fala muito a respeito disso, é a respeito do próprio Divaldo Franco, que ele teria recebido já pelo menos uma ou até mais moratórias. Ou seja, né, o médium baiano, ele já está há bastante tempo encarnado, se não me falha a memória, já na casa dos 90 anos, e ele recebeu mais tempo justamente para poder ir fazendo muito bem a sua missão, né? Que nem ele ampara, né, milhares de crianças lá na Bahia, né, com a Mansão do Caminho. E aí é uma forma, né, da pessoa, além de estar ajudando o próximo, também está tirando muito bom proveito da sua encarnação. Então é muito interessante, né, esse aspecto da vitalidade, porque da mesma maneira que a gente pode acelerar num celular, né, que a bateria, em vez de durar 24 horas, né, num uso, digamos, tranquilo, dure, né, o telefone, a gente pode fazer muitas e muitas coisas ao mesmo tempo e a gente encurta a duração, né, daquela carga.
E o corpo, então, é mais ou menos da mesma maneira. E, enfim, é um convite também, porque além da questão do exercício físico, da alimentação, a própria questão mental, né? A questão das emoções. Porque se a pessoa também sente frequentemente raiva, se a pessoa daqui a pouco tem o hábito, né, de falar mal dos outros, se, enfim, né, e notem bem, né, pessoal, todos nós somos imperfeitos aqui na Terra. A gente não pode imaginar algo diferente. O que isso quer dizer? Necessariamente a gente está, né, seja porque daqui a pouco trabalha demais ou faz alguma coisa que não é, digamos, 100% adequada, a própria questão, né, pelos defeitos morais que todos nós carregamos, né, os melindres, né, os problemas, enfim, diversos que a gente tem nos relacionamentos, tudo isso, se isso é muito frequente e se a gente se exaspera muito com as coisas, se irrita com as coisas, tudo isso vai desgastando o corpo, né? Ao mesmo tempo que, por outro lado, se a gente está desempenhando bem o nosso papel, está sendo responsável, enfim, a gente pode receber uma carga, né, adicional de fluido vital de Deus que faz essa moratória, né, porque nada se faz sem a permissão, né, de Deus, que é a causa primária de tudo. Então, a gente consegue viver mais alguns anos, né? Mas a gente analisando, né, pensando assim, né, no geral, na humanidade, a gente percebe que na prática a tendência é que, infelizmente, a gente encurte a nossa vida, né? Seja por sermos muito irritadiços, por guardarmos mágoa, enfim. E aí fica justamente porque mais do que o entendimento conceitual disso do que estamos falando, é a aplicação na vida prática, né? E volto a salientar, todos nós somos imperfeitos, né? Isso não é algo para que a gente fique paranoico com o assunto, né? Ou se castigando, mas é um convite também que a gente possa, né, buscar o que? O autoconhecimento e que a gente possa amenizar, né, digamos assim, as nossas más inclinações, as nossas más tendências, porque é justamente isso que encurta o nosso período encarnatório. Em outros planetas, né, onde os seres humanos já são mais evoluídos moralmente, principalmente moralmente, não tanto intelectualmente, aí as encarnações são mais longas, né? A espiritualidade nos fala também que o próprio período de infância não é tão dilatado, tão grande como aqui na Terra. Então, mais cedo a gente toma posse, né, dos nossos recursos intelectivos, né? Ou seja, quanto mais nós vamos melhorando, né, principalmente na questão de amar a si mesmo, de amar o próximo, né, questão da sabedoria, do amor, quanto mais a gente vai evoluindo nisso, mais as encarnações vão ficando mais amenas, durando mais tempo, e o próprio processo de encarnação e de desencarne também ele vai ficando mais brando, né? Mas, fazendo então, continuando aqui com as próximas questões, né? Número 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Ah, não, essa aqui eu já tinha lido. Tá, vamos para a próxima, 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? E aí responde a espiritualidade. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É, para vós, um elemento, como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Bom, aqui está falando novamente do que? Do fluido cósmico universal, né? Então esse princípio vital, né, essa energia animalizada, né, que faz com que um corpo ele tenha ação, tudo isso é decorrente, né, conforme já citamos, do fluido cósmico. E claro, né, pessoal, não vai existir vida se não existir um espírito, né? Então não tem como escapar dessa tríade, digamos assim, né? A matéria inerte, existe o espírito e existe essa carga vital, né?
Existe esse princípio vital que permite que o espírito comande a matéria. Né? Então, se não tiver esse princípio vital, né, o espírito não consegue mais agir sobre o corpo, ao desencarne. Há o espírito, né? Então não tem como, sem ter essas três partes, né? Ou seja, a matéria orgânica, o princípio vital e o espírito para comandar tudo isso, não tem como existir digamos, o agir do ser humano. Então, prosseguindo agora para ainda 64A, parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. E aí responde a espiritualidade, isso é consequência do que dissemos. Tá? Então, sem maiores novidades em relação a isso, né? A gente tem o fluido cósmico universal, é uma modificação disso que é o princípio vital. E aí existe a vida, né? Desde que unido com o espírito. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Pois então, é aquilo que a gente já comentou, né? Que é essa carga, que pode ser maior ou menor, conforme o propósito da encarnação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem, né, a gente sabe de casos de desencarnação precoce na infância, na adolescência. Então a pessoa já vem com, né, enfim, um programa reencarnatório que pode envolver, né, a questão de doenças, e essas doenças vão consumindo também essa energia. Então, né, é o clichê aquele, mas cada caso é um caso, cada programa reencarnatório é único, né? Porque a pessoa teve experiências diversas, cada projeto reencarnatório a pessoa vem com algum propósito, né? E inclusive esse propósito ele também tem um período de tempo. E graças a Deus que a gente não sabe, né? Quanto de fluido vital cada um tem, né? Porque senão a gente saberia, digamos assim, a data da nossa morte, né? A data do nosso desencarne. E aí, né, a sabedoria divina nos oculta isso, né? Ninguém sabe exatamente quanto tempo vai permanecer encarnado, né? Seja pelo desgaste natural desse fluido, ou, enfim, por questões diversas, né? Que nem desencarne por acidentes e outras possibilidades. Agora a questão número 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Ou seja, a gente tem a matéria lá, por exemplo, o corpo do jacaré. O corpo do jacaré é só um corpo, né? Ele só vai se movimentar por quê? Porque tem um fluido vital ali, né? Um princípio vital. E tem, né, no caso dos animais, também tem uma alma coletiva, né? Que daí já é diferente do reino nominal, onde a alma já é individualizada, né? Mas, enfim, a ideia é a mesma, né? Tem que existir o princípio espiritual, o fluido vital, né? Esse princípio vital, e também o corpo, né? E uma vez que não exista mais essa carga animalizada, esse princípio vital, aí é o processo que a gente conhece por morte. Agora a questão número 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Bom, aqui já está, é o que a gente já vem comentando há algum tempo, eu acho que está bem claro esse ponto. 67A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor.
Ou seja, né, pessoal, o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, né? Então, que nem às vezes já nasce um bebê sem vida, né? Então, no caso, ele, né, já nasce natimorto, como se diz. Ele não está, né, com essa carga, com essa força motriz, né, que é o princípio vital. E claro, tudo tem sempre um motivo. Que a gente já comentou em alguns casos, né, de, por exemplo, bebês anencéfalos ou com hidrocefalia, ou enfim, que nascem, já nascem, né, o corpo nasce, mas já está morto, digamos assim. Isso pode ter a ver justamente com questões de reparações perispirituais, porque o corpo físico ele funciona como uma esponja, possibilitando, né, que o perispírito se recupere. Ou seja, quando todos nós estamos reencarnando, a gente já tem, né, antes de se materializar aqui no planeta, a gente já tem um corpo perispiritual. Ou seja, tem o espírito, o perispírito, né, que é o corpo espiritual, e aí depois, quando a gente encarna, tem o corpo físico. E esse corpo físico, né, ele é justamente decorrente do quê? Do molde, né, desse molde perispiritual. E esse molde ele pode estar em boas ou em más condições. Então, por exemplo, se em alguma encarnação a gente comete suicídio, né, por exemplo, dando um tiro na própria cabeça, a gente não está apenas afetando o corpo material, o corpo físico. A gente também está desagregando o corpo perispiritual. E uma vez que se produz um desequilíbrio nesse corpo perispiritual, esse equilíbrio tem que ser restaurado. E nos fala a espiritualidade amiga que justamente, né, se eu não me engano, o Divaldo Franco também, em alguma de suas palestras, fala sobre isso, que, por exemplo, o bebê anencéfalo, né, e isso sempre, né, pessoal, é uma possibilidade, né, não é uma regra absoluta, isso fique bem claro. Então, daqui a pouco, nasce né, está nascendo aquele espírito, né, mas não tem o cérebro, né, é anencéfalo. Mas aí isso pode ser justamente em decorrência do quê? De um ato numa outra vida que, enfim, a pessoa pode não se dar conta, estava em intenso sofrimento, né? Não sabia como resolver isso, né? Porque geralmente quando a pessoa quer tirar, quer no caso matar-se, ela não quer matar a vida, ela quer matar o sofrimento, né? Todo mundo, porque se a vida é cheia de colorido, é cheia de tudo que é bom, né? De tudo que a pessoa se agrada, gosta, por óbvio não haveria motivo dela querer matar-se. Mas geralmente a pessoa pode estar com graves problemas mentais, né? Como por exemplo um transtorno depressivo maior, ou, né, passando por daqui a pouco por lutos, né? Seja por a perda de um ente querido, ou por lutos simbólicos, né? Ela perdeu alguma coisa que para ela é muito importante, como o término de um relacionamento, a perda de um emprego, alguma situação que seja desesperadora, que cause muita angústia, sofrimento, muita dor. E aí a pessoa, né, acaba vindo a tirar a própria vida. E claro, Deus ele é sempre justo, ele é misericordioso, e aí permite, né, que muitas vezes as pessoas que estão nesse, nesse enredo, né, porque muitas vezes alguém pode, né, claro, cada um tem a sua atribuição, né, nas situações que ocorrem no mundo, né, e por isso que muitas vezes os resgates são em família, porque a gente é responsável sim por tudo aquilo que a gente faz, tanto para si como para os outros, por aquilo que a gente cativa nos outros, né? E aí justamente se aquela mãe, aquele pai estão recebendo um ente, né, anencéfalo, né, ele já tem uma forte carga de sofrimento aí, porque nenhum pai quer perder o filho, né? Muitas vezes é uma gravidez muito desejada, sendo programada há bastante tempo. Entretanto, porém, a pessoa está justamente facilitando o quê? O resgate, né, daquele espírito que por algum motivo, nesse exemplo que a gente está comentando, veio a tirar a própria vida num outro momento e agora está fazendo o quê? Reparando o perispírito, nesse caso do bebê encéfalo, na região do cérebro, né? E assim, né, aos poucos, a gente vai compreendendo, né, que a gente vê que nada é por acaso, né? Que nem nesse exemplo que a gente comentou.
Porque a pessoa pode se questionar, mas qual é o sentido, né? Porque a pessoa pode, né? Do ponto de vista filosófico, a pessoa, bom, mas se Deus existe, qual é o sentido de nascer uma criança assim, né? Porque daí a gente pode até pensar, pô, tem tanto pai, tanta mãe que muitas vezes, né? Infelizmente não cuida bem dos seus filhos, né? Muitas vezes coloca-os até em adoção. E eu que estou procurando ser um bom pai, uma boa mãe, né, que tem esse forte desejo e nasce uma criança, né, já natimorta, né, anencéfala. E aí, claro, se a gente olhar pelo prisma de apenas uma vida, né, realmente poderia não fazer sentido. Né? Qual é o sentido disso? Né? Tantas famílias tendo tudo, né, não só a questão da saúde, mas a questão da riqueza material, né, os filhos com altos dotes intelectivos, né? Por que tanta disparidade, né, na sociedade? E isso desde o início, né? Porque que nem um problema crônico de saúde física é algo que, né, infelizmente já condiciona muito a vida de uma família. E aí, claro, o espiritismo vem trazer à luz esse e vários outros assuntos. E aí a gente começa a perceber que tanto o tempo que a pessoa vai ficar reencarnada na Terra, né? Ah, eventuais problemas físicos, né? Tudo isso tem a ver com o projeto reencarnatório e que, por sua vez, o projeto reencarnatório tem a ver com as vidas passadas e as escolhas que fizemos em outras vidas. E aí a gente não consegue escapar do plantio, né? Daquela regra sobre o plantio e a colheita. No final, sempre nós conseguimos e colhemos aquilo que nós plantamos. E aí fica muito patente aquela reflexão do mal que a gente faz, na verdade, para o outro, não é para o outro que estamos fazendo, é para nós mesmos. Porque toda essa carga de algo ruim que a gente faz, né, para o nosso semelhante, na prática, isso tudo fica, né, é da lei que a gente receba aquilo que a gente dá. Então, na prática, quando a gente está semeando o mal para alguém, na verdade a gente está semeando para nós mesmos. E aí vem, né, em momento posterior, a expiação ou a aprovação. Porque muitas vezes, tudo aquilo que a gente está passando nesse momento não é uma colheita do agora. É de anos atrás, muitas vezes de séculos atrás. Então, até fazendo uma analogia com, né, a gente pode pensar nas próprias plantas, né, nas frutas, nas verduras. A gente, por exemplo, se a gente plantar alface, em poucos dias a gente já tem o pé de alface pronto para consumo. Se a gente pensar, né, num pé de bergamota, num pé de laranja, né, enfim, depois de algum tempo, alguns anos, a gente já tem essas frutas. Agora, se a gente plantar um pé de abacate, já demora mais tempo, é 8 anos, né? Pode demorar 9 anos, enfim. Se a gente plantar, por exemplo, pinhão, né? Até onde eu sei, a princípio demora 50 anos. Ou se é feito algum procedimento, né, especial ali, né, quando a planta, enfim, tem algumas condições ali que daqui a pouco pode vir no prazo menor, em 25 anos. Mas o que eu quero dizer, né, fazendo uma analogia com a nossa vida, é que algo que a gente está plantando agora, a gente já vai colher ali na sequência. Então, uma outra situação, que nem fazendo uma analogia com o pé de bergamota, a gente está plantando agora e vai colher daqui a 3, 4 anos, quando, né, poder colher. Que nem, por exemplo, um curso técnico, uma graduação, né, que demora aí 3, 4, 5, 10 anos para concluir. Então, a gente faz um plantinho aí de 5, 10 anos, para daí, né, ou seja, já é um médio prazo, para a gente poder receber de volta aquilo que a gente está plantando. E na vida, né, da mesma forma, quando a gente está daqui a pouco, que nem eu falei muito a respeito disso na palestra sobre o aborto, que também está aqui no canal para quem quiser entender mais sobre esse assunto. Muitas vezes a questão do aborto vai ter ações já no agora, né, porque às vezes a mãe se arrepende já no dia seguinte, né, e o pai também de ter promovido o aborto. E aí já tem o sofrimento no dia seguinte, mas também tem o ressentimento do espírito, né, que viria a reencarnar. Daí já começa um processo obsessivo, se não é naquele momento, né, dependendo do grau evolutivo do espírito. Pode já começar nesse momento ou daqui a alguns anos.
E aí a reparação às vezes vai se dar numa outra encarnação, né? Daqui a 100, 200 anos. Ou seja, a todo momento a gente está plantando e a todo momento a gente está colhendo, né? E colheitas essas, né, de curto, médio e longo prazo. Então, por isso que os sofrimentos, né, que todos nós passamos durante essa vida tem a ver com os plantios que fizemos. E aí fica uma pergunta bastante interessante, porque uma vez que a gente está colhendo algo, a gente pode justamente fazer o raciocínio inverso. Bom, se eu estou colhendo, tipo, né, uma coisa bem sincera, bom, eu não plantei isso agora, nesse momento. Não é algo desse momento, do agora. Mas o fato é que eu estou colhendo. Bom, então o que eu fiz na outra ou em outras encarnações para isso estar vindo tão fortemente na minha vida? E aí, fazendo esse raciocínio inverso, né, eu não tenho certeza do que eu plantei, né? Mas eu estou vendo aqui, eu tô na colheita. Estou colhendo algo ruim ou algo bom. Bom, então é sinal que eu devo ter feito tal coisa, né? E isso não é para fazer um raciocínio de culpa ou de punição, porque na verdade não existe isso. Na verdade tudo é consequência. E que bom que Deus ele é tão bondoso que ele permite que muitas vezes os débitos inclusive fiquem congelados, né? Porque a dor muitas vezes é apenas o último recurso para a gente receber, né? Para a gente tomar jeito, como se diz, né? Porque uma vez que a gente faz tantas colheitas, tantos plantios ruins, aí Deus permite, né, uma vez que a gente não vai pelo amor para aprender, né? Porque uma vez que a gente planta algo ruim, não necessariamente já na sequência a gente tem que receber essa colheita, porque já diz também a lei que o amor cobre a multidão dos pecados. Então muitas vezes a gente tem determinados equívocos, mas também como nós temos também ao mesmo tempo grandes acertos, isso faz com que a gente no fim acabe não tendo tantos problemas como deveria ter. Por quê? Porque o amor, enfim, as boas ações amenizam muitas vezes algo equivocado que é feito. Um exemplo que ilustra bem isso, uma mulher, ela veio, né, falando nesse contexto, né, da carga vital, de saúde, de doença, ela veio, né, no seu projeto reencarnatório, né, com as marcas perispirituais, ela teria um câncer de mama, né? E esse era um débito que estava congelado há bastante tempo, né? Porque Deus, né, mais uma máxima, né, do entendimento espírita, que a cruz nunca é mais pesada do que aquilo que a gente pode carregar. Então, Deus é tão bondoso, né, tão misericordioso, que muitas vezes a gente teria tanta coisa ruim para resgatar, mas a gente não tem força para isso. Então, Deus deixa ali paradinho, né, e a gente vai resgatando bem aos pouquinhos. E aí o que acontece, né? Nesse exemplo que eu estava dando, a mulher ela já veio, né, com essa questão, né, para ter um câncer de mama, né? Era uma marca perispiritual dela. Porém, né, ela durante a encarnação ela fez tantas coisas boas para os outros, né? Ajudava, era solícita, enfim. Ela se desprendeu muito, ela entendeu o objetivo, né, da caridade, da renovação, de fazer o bem, que esse câncer que estava congelado há 500 anos, se não me falha a memória, né, porque ela não tinha condição de resgatar antes, e nessa ela já estava numa condição moral melhor, então o resgate seria viável. Esse resgate acabou nem se confirmando, porque ela agiu tanto no bem que não foi necessário, né? Então tá aí a prova, né, de que Deus, né, que o amor ele cobre a multidão dos pecados e que Deus, né, ele não quer a morte do pecador e sim a morte do pecado, ou seja, Deus ele quer que a gente esteja dentro da sua lei, fazendo bem, praticando bem, né? Fazendo com que a sociedade, as comunidades, enfim, que haja respeito, amor recíproco, enfim, todas as coisas boas, né? Sendo a dor realmente o último recurso, né? A própria questão, às vezes, do projeto reencarnatório de 70 anos, a pessoa faz tantas ações ruins ao longo da vida que ela tem a sua encarnação abreviada, né? Então, o seu fluido vital, que seria para 70 anos, né, Deus, em sua sabedoria,
né, faz com que daqui a pouco permite que aquela pessoa desencarne um tempo muito antes do previsto. Para quê? Porque se ela ficasse encarnada mais tempo, daqui a pouco ela aumentaria e muito os seus débitos, né? Então, né, Deus, que é a sabedoria suprema, a ciência suprema de tudo, ele sempre avalia cada caso, e enquanto misericórdia suprema também, ele sempre viabiliza o que é melhor para cada um dos seus filhos, né? Mesmo então, às vezes, um desencarne prematuro, um sofrimento, algo que a gente possa não compreender, né, nesse momento, sempre tem por propósito, né, algo pedagógico, algo que é para o nosso próprio bem. E o bem pensando sempre, né, pessoal, no longo prazo. Porque Deus nos fez, né, para chegarmos na perfeição relativa, né? E Ele quer que todos nós tenhamos uma vida plena, uma vida boa, e que também a gente não, né, não seja também um agente de perturbação, né, no processo reencarnatório, né, das demais pessoas. Porque Deus, no fim, acaba protegendo a gente de nós mesmos, né? Permitindo, né, que nem a gente estava citando antes, né, como exemplo, um desencarne prematuro. Mas então, a gente vai fazendo o encerramento, então, dessa parte dos estudos. O próximo vai falar sobre a questão da vida e da morte, que se aborda a partir da questão número 68. Mais uma vez, eu peço, né, se a pessoa gostou do conteúdo, que deixe o seu like, né, o seu curtir, que ela compartilhe isso para pessoas que querem saber, né, um pouco mais, que é um assunto muito interessante, né? Por que a pessoa tem uma doença tão prematura? Por que ela desencarna tão cedo e outra pessoa desencarna tão tarde, né? Por que as coisas, né, acontecem nesses aspectos, né, da saúde, enfim. Então, a pessoa pode compartilhar esse material e a pessoa, né, já vai começando a entender, né, de forma incipiente ainda, mas já começa a, a vislumbrar, né, ter uma visão maior, né, do que é a vida, do que é o universo, da própria lei de Deus, né? Também, porque muitas vezes a gente pode, entre aspas, ficar revoltado justamente porque não entende esses mecanismos, né? Que, que, que daí ficam muito congruentes, muito claros, quando a gente pensa em múltiplas vidas e que, na verdade, aquilo que a gente está recebendo agora é decorrente né, de ações do passado. E aí já pode gerar o quê? A pessoa ter uma motivação, né, e o entendimento de que também as coisas ruins passam, né, que, que as provas, né, da mesma maneira que uma prova no colégio tem hora para iniciar e tem hora para terminar. Eventuais problemas durante as encarnações também tem horário para iniciar e tem horário para terminar, né? A própria vida, enfim, as coisas têm um planejamento reencarnatório. E a pessoa também, além disso, né, pode se inscrever, né, no canal, né, pode acionar as notificações, daí novos conteúdos a pessoa fica ciente deles. E assim, me despeço de todo mundo e fazendo uma breve oração, pedindo para que Deus abençoe a todos nós, que a gente seja sempre bem intuído, que a gente possa agir no bem, realizar o bem e assim contribuir com o ideal divino e que cada um possa construir dentro de si, né, as virtudes, possa buscar um entendimento pleno, né, dentro do que é possível ainda na Terra, mas buscar um entendimento dentro das nossas possibilidades, mas um entendimento pleno, e assim amenizar o próprio sofrimento, né, conseguir fazer com que a gente vislumbre as coisas de um ponto de vista mais saudável, né, multi-reencarnatório, e assim ter o nosso coração tranquilizado, suavizado, harmonizado por essas vibrações de paz e de amor que Deus permite a todos. E que assim seja.